Muito obrigado pela sua presença. Para quem não conhece o Mário Moscatelli, ele é um defensor da natureza, aqui, um guerreiro na luta pela preservação, principalmente dos mangues no Rio de Janeiro, e teve uma participação assim, muito importante na recuperação da Lagoa Rodrigo de Freitas. Né, Moscatelli? Obrigado pela sua presença. Boa tarde. Boa tarde. Olha, Moscatelli, eu vim para aqui, para o Rio de Janeiro, em 2004, novembro de 2004, me mudei para cá. Comecei a trabalhar na CBN, e aí fui chamado para fazer uma reportagem. Aí eu já não lembro se era ali finalzinho de 2004 ou início de 2005, mas era tempo quente, né? Ou final da primavera, início, meio de verão. E aí me falaram, tem uma mortandade de peixe na lagoa, corre para lá. Lagoa Rodrigo de Freitas, para quem não é do Rio de Janeiro, é um cartão postal na Zona Sul aqui, que é na minha opinião, um dos lugares mais bonitos da cidade. Quando eu cheguei lá, eu fiquei assim impressionado. Era uma... Felizmente, pelo rádio, a gente não pode transmitir cheiro, porque o cheiro era horroroso, era assim, quase indescritível, aquela coisa de cheiro de podre, né? E a lagoa tomada de peixes, assim, mortos, uma cena que eu fiquei assim, muito chocado, muito impressionado. De lá para cá, essas cenas ainda continuam a existir, mas elas ficaram muito menos frequentes, né? Antes de perguntar o que mudou, o que provoca essa mortandade de peixe? Porque às vezes o governante de plantão fala, não, é a maré, é o tempo, foi mudança de tempo. Isso influencia, mas não é o único fator, né? Olha só, a Lagoa Rodrigo de Freitas é um ecossistema naturalmente vulnerável. E por isso que há relatos que, na época dos índios, já morria peixe na Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, naquela época, nós não tínhamos os tensores ambientais de natureza humana que agiam diretamente na Lagoa Rodrigo de Freitas. Morria peixe, mas por outros motivos. O que a gente tem a partir do processo de urbanização, a partir do início do século XX, é um processo de soterramento da Lagoa Rodrigo de Freitas. A lagoa perdeu, em 100 anos, praticamente 50% do seu espelho d'água, e o saneamento, que nunca foi uma prioridade em termos públicos na cidade do Rio de Janeiro, a lagoa virou um pinico, né? Então, você tem, numa primeira metade do século XX, a instalação de favelas, a favela do Pinto, a favela da Catacumba. Depois, essas favelas são removidas, há um processo de urbanização, mas que continuava lançando esgoto de forma permanente nas lagoas na Lagoa Rodrigo de Freitas, nas águas da Lagoa Rodrigo de Freitas. E aí, consequentemente, esgoto consome oxigênio. E é a mesma coisa que você tem uma pessoa que nasceu com uma doença, com um problema, com uma vulnerabilidade fisiológica, e essa pessoa leva uma vida desregrada, bebendo, fumando, fazendo o diabo. É claro que aquela vulnerabilidade natural que a lagoa tinha, ela foi amplificada, ampliada, de tal forma que a lagoa, que episodicamente tinha mortandade de peixe lá na época dos índios, se transformou num verdadeiro campo de extermínio de peixes de toda a vida que insistia em existir na Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, o detalhe, né, o detalhe que era o gatilho que gerava todo esse profundo desequilíbrio, era o lançamento de esgoto. Isso daí eu não tenho a menor dúvida. E por que eu não tenho a menor dúvida? Porque durante vários anos, observando os lançamentos, as desculpas esfarrapadas que eram dadas pela empresa que cobrava e prestava um péssimo serviço na Lagoa Rodrigo de Freitas, a partir do momento que morreram aquelas grandes mortandades no início do século XXI, houve aquela organização, aqueles abraços na Lagoa, o Ministério Público, a Câmara de Deputados, houve uma pressão dos meios de imprensa, da população, e a empresa que cobrava e não fazia, se viu obrigada a recuperar todas as elevatórias, que são as bombas que empurram o esgoto, bem como a rede de esgoto, que era
arqueológica, né? Era uma arqueologia. Só para você ter uma ideia, 51% dos canos tinha mais de 60 anos. E mais, em 15 anos, de 1985 a 2000, a empresa que faturava alto na região tinha investido menos de 1% na manutenção da rede. Ou seja, era um negócio da China, né? Era um negócio do Rio de Janeiro. Era faturar e não prestar o serviço. A partir do momento que eles fizeram as obras necessárias, que se viram obrigados a fazer por um termo de ajuste de conduta assinado com o Ministério Público, incrível. As mortandades que eram sistemáticas se tornaram episódicas. Então, não precisou contratar a NASA. Só o suficiente foi trabalhar, coisa que a empresa não gostava. Agora, Moscatelli, você tem um trabalho ali, desde 89, na recuperação das margens, plantio de mudas, não só ali na região, mas acho que começou por ali, né? E isso, obviamente, isso não, por si só não resolve o problema. Se você continua com despejo de esgoto, você vai ter todo esse cenário que você descreveu para a gente. Agora, até que medida isso pode ajudar na recuperação e como é que tem ajudado na recuperação? Bom, Tortoriello, eu não sou muito teórico, tá? Preto no branco. Então, quando eu chego na Lagoa Rodrigo de Freitas, em outubro de 89, as referências que eu tinha na Lagoa Rodrigo de Freitas era basicamente associada com mortandade de peixe e Tivoli Park, né? Aquele parque que existia lá nas margens da lagoa. Muito bem. O que eu encontrava de biodiversidade era uma verdadeira piada, né? Não tinha praticamente mais biodiversidade, né? A não ser dos peixes que sistematicamente morriam. A partir do momento do trabalho da renaturalização ou naturalização, até porque as margens atuais da lagoa são margens artificiais, fruto dos diversos aterros, né, que ocorreram nos últimos 100 anos, com a naturalização, com a utilização de espécies vegetais nativas perilagunares, principalmente de mangue e de espécies vegetais de transição, tá? O que eu vejo nos últimos 30 anos é uma explosão de vida. Tá? Você tem caranguejos que não existiriam sem a presença do manguezal. Você tem uma avifauna, as aves se reproduzindo nas áreas de manguezal, socó, dorminhoco, socozinho, frango d'água, até os colhereiros, que são aquelas aves rosadas, bonitas, que não apareciam há 70 anos na lagoa, no ano passado reapareceram, por volta de setembro, outubro. Sem falar das capivaras, enfim, de uma fauna que, se hipoteticamente existia, ela não era observável na Lagoa Rodrigo de Freitas, e hoje a lagoa ela é literalmente uma explosão de vida, tá? Tanto por melhora das condições da água da lagoa. Nós temos ainda problemas que têm que ser combatidos, mas melhorou a qualidade da água, como pela naturalização das margens da lagoa. Então, hoje, eu diria que a Lagoa Rodrigo de Freitas é um centro econômico de lazer, e não só centro econômico de lazer, é um centro econômico e ambiental de lazer. Legal. A gente recebeu uma mensagem aqui do Jorge Brando, falando: boa tarde, pessoal, sou muitíssimo fã do Moscatelli, moro no bairro da Lagoa e é extremamente perceptível o seu excelente trabalho de introdução de biodiversidade e conscientização ambiental. Obrigado, Jorge. Quem estiver assistindo, quiser mandar pergunta, quiser mandar seu comentário, fique à vontade. Lembrando que esse é um canal novo, se puder clicar lá no botão para se inscrever, ativa o sininho, porque quando tiver uma entrevista nova, pelo menos uma vez por semana tem uma entrevista nova com um especialista diferente, um assunto diferente, pode mandar sugestão. Então, clique lá, aperta o sininho, compartilha, escreva seu comentário, que assim a gente consegue levar esse bate-papo e outros para mais gente. Agora, Moscatelli, você estava falando da Lagoa Rodrigo de Freitas, especificamente, que é esse trabalho que vem sendo feito desde 1989, mas a gente tem uma outra área também que você conhece muito bem, que é a região da Baixada de Jacarepaguá, onde ficam as lagoas da Barra da Tijuca, né? O pessoal que é de fora do Rio certamente viu muitas imagens na época da Olimpíada,
e tinha uma promessa de limpar ali para a Olimpíada, mas antes de falar nisso, eu vou pedir para você comentar um outro aspecto. Ali, nessa região das Lagoas da Barra da Tijuca, a gente tem uma situação bastante diferente, porque além de ser uma área bem maior do que a da Lagoa Rodrigo de Freitas, as margens estão preservadas, né? Em grande parte. A gente tem ali problema de favelização, tem um iniciozinho ali na Barra da Tijuca que está urbanizado, mas a maior parte não está urbanizada, as margens estão preservadas. Isso, por si só, é uma garantia de uma situação melhor nessas lagoas, que também estão sofrendo? Eu acho, tem prós e contras. Tá? Você, na Lagoa Rodrigo de Freitas, hoje você tem uma qualidade da água comparativamente com o sistema lagunar muito melhor. Tá? Infelizmente, toda a bacia hidrográfica da Baixada de Jacarepaguá é um grande valão de esgoto e lixo. Tá? Durante décadas, não se deu importância para a ordenação do uso do solo, para políticas habitacionais, para o saneamento universalizado, apesar de cobrado. E o que acontece é que nós tivemos Jogos Pan-Americanos, nós tivemos os Jogos Olímpicos, todos esses mega eventos associados com supostos delírios de legados olímpicos ambientais que não se materializaram. A cobrança foi praticamente nenhuma por parte da sociedade. Eu diria que eu talvez tenha sido o único ou um dos únicos que cobraram publicamente das autoridades brasileiras a nível federal, estadual e municipal aquilo que elas haviam se comprometido a fazer, e por uma série de outros fatores a coisa não se consolidou, né? Praticamente não se fez nada estruturalmente, se fez muito pouco, e nós perdemos essa grande oportunidade desses grandes eventos, onde o mundo inteiro estava observando, olhando como nós tratamos de fato nossos recursos naturais e não só aquela história de palanque, né? Aquela história de comício, aquela coisa politicamente correta que, na prática, a gente sabe que não estaríamos do jeito que estamos se a classe política não fosse tão relaxada em relação ao tema ambiental. Não só a classe política, como a sociedade, né? Porque a classe política vai atrás de voto. E se a sociedade não sinaliza para essa classe política que a questão ambiental é importante, eles estão um pouco se lixando para a questão ambiental, né? Então, visto que não houve essa sinalização nem no sistema lagunar e tampouco na Baía de Guanabara, tá? Esse rumo que a recuperação da Lagoa Rodrigo de Freitas nos dá de forma explícita, não é teórica, é de forma explícita, dá um rumo tanto para a recuperação do sistema lagunar da Baixada de Jacarepaguá, quanto para a Baía de Guanabara, quanto para uma futura recuperação da Baía de Sepetiba. Tá? Então, hoje, o sistema lagunar, infelizmente, é uma grande latrina, uma latrina rasa, porque a Lagoa da Tijuca, em 2007, tinha 6,5 milhões de metros cúbicos de lama e lixo, de lá para cá a situação só fez piorar. Apesar enquanto das você margens... fala, desculpa, Moscatelli, enquanto você fala, eu vou colocar algumas imagens aqui, mas você pode continuar explicando. São imagens do próprio Moscatelli, que ele faz sobrevoos frequentes na região, não só na Baixada de Jacarepaguá, mas também na área da Baía de Guanabara, e são impressionantes. Se puder ir comentando, se quiser até explicar alguma dessas imagens, Tá fique à ótimo. vontade. Tá bom, então põe a imagem. Aí. Isso daí é na Baía de Guanabara, é a foz do rio Sarapuí Iguaçu, e uma ideia de assoreamento, né? De perda. A Baía de Guanabara está desaparecendo, literalmente. Os manguezais recebem essa carga de esgoto, eles têm uma capacidade muito grande de depuração, eles absorvem o nitrogênio, o fósforo, que são elementos que são abundantes no esgoto. No entanto, há um verdadeiro bombardeio, não só de esgoto, como também de óleo, de lixo, dentro desses ecossistemas. Esse ecossistema também se repete nas lagoas da Baixada de Jacarepaguá. Eles são eu também... vou mostrar aqui uma outra imagem. Isso. Essa a Pedra da Gávea. Isso daí é a consequência da transformação do sistema lagunar numa grande latrina. Ou seja,
além de você contaminar por esgoto as águas do sistema lagunar, você tem você cria condições para a proliferação de cianobactérias, que são micro-organismos potencialmente tóxicos, que, no caso do sistema lagunar, são tóxicos, né? E a gente está Produzem vendo que isso aí toxinas vai até o mar, né? Isso e atinge o mar dependendo aberto. isso, Isso e pode, dependendo isso da pode trazer que corrente, consequências é, para é, quem toma você banho ali? você está arriscando a sua vida, a sua saúde. Porque aqui você tem tanto esgoto, o esgoto sai todo dia durante a maré baixa, quanto, principalmente no verão, as cianobactérias. Aí a cianobactéria você vai ter problemas que podem ser de alergias até problemas no fígado. Então, o problema de natureza, basicamente ambiental, já virou um problema de saúde pública. E, mais do que saúde pública, um problema econômico. Por quê? Porque toda essa poluição gerada por décadas de descaso afeta o principal ativo econômico ambiental da cidade, que é o quê? São as praias. Vale a pena lembrar, Tortoriello, que essa parte da Praia da Barra, da Tijuca, que sofre influência de todo esse esgoto que é lançado dentro das lagoas e escoa pelas lagoas para a praia, era um ponto onde o campeonato de surf acontecia, o campeonato mundial. E há anos atrás, apesar dos meus alertas, botaram os atletas lá dentro, a turma vomitou, passou mal, teve dor de barriga. Moral da história, nós perdemos essa etapa, que é dinheiro, que é imagem para a cidade do Rio de Janeiro, e foi para outra praia que não era contaminada. A Tá? água estava marrom, né, naquela época, eu lembro disso. Você tem do marrom bombom ao verde abacate. Ou seja, é de esgoto a cianobactéria ou os dois misturados. Agora, eu Já repito. teve época, inclusive. Desculpa, pode concluir. Eu repito o seguinte: que isso que a gente está vendo não é que nem um terremoto, que a gente não poderia prever. Não. Isso é um processo que foi pensado meticulosamente e que beneficiou economicamente e politicamente determinados grupos, em detrimento da qualidade ambiental e da qualidade de vida da população. Eu lembro até de uma época no início da Praia da Barra, ali perto do Quebra-Mar, que foi aquela região que a gente mostrou ali, onde tem o encontro da lagoa com o mar. Teve uma época que eles chegaram a interditar aquilo ali com faixas, né? Aquelas faixas, as mesmas usadas para afastar a gente de cena de crime. Não deixa de ser um crime, né? Mas não era esse o motivo, era o pessoal não ir à praia, não tomar banho e não se contaminar. Infelizmente, a delinquência ambiental, que eu costumo chamar os delinquentes ambientais, no estado do Rio de Janeiro, por muito tempo tiveram uma vida boa. Né? Eles degradavam, faturavam em cima da degradação e ninguém mexia com eles. Tá? Até porque, para a gente chegar ao quadro de degradação que nós temos na Baía de Guanabara, no sistema lagunar da Baixada de Jacarepaguá, houve uma omissão coletiva, tá? Tanto da sociedade quanto do poder público. E disso daí eu não tenho a menor dúvida. Até porque eu não posso ter dúvida, porque eu estou acompanhando esse processo na Lagoa Rodrigo de Freitas desde 89, no sistema lagunar desde 92. Então não tem sido na Baía de Guanabara desde 97. E outros pesquisadores, cientistas, outros profissionais já acompanhavam antes. Então, Tortoriello, olha só, a gente não pode aceitar que a Baía de Guanabara, por exemplo, depois de ter recebido centenas de milhões de reais, para não falar de dólares, continue do jeito que está. Então, a grande... Tá falando de Baía de Guanabara, eu estou mostrando uma imagem sua aqui também. Isso daí é a foz do Rio Carioca. Carioca, né? Justamente. Tá? Então, isso daí não aconteceu de uma hora para outra, num piscar de olhos. Não. Isso foi um processo, tem uma cultura de usar até acabar, tanto da sociedade quanto... Só um minutinho, Moscatelli, só para quem não conhece, isso daí fica na Praia do Flamengo, quer dizer, a zona sul do Rio de Janeiro, isso é o aterro do Flamengo, uma área turística, uma área importante e nobre, né? Então, todo esse processo de degradação, hoje, a gente vive uma grande expectativa. E a grande expectativa está associada a quê? Basicamente,
né, as empresas que receberam a concessão de água e esgoto, tanto na Baía de Guanabara, na Lagoa Rodrigo de Freitas, quanto no sistema lagunar de Jacarepaguá. E você veja bem, eu quero só dar um exemplo, que na Lagoa Rodrigo de Freitas tinha um vazamento, um singelo vazamento de esgoto, numa localidade chamada Parque dos Patins, onde a turma andava de bicicleta e todo mundo se sujava de cocô. Rapaz, foram 20 anos denunciando esse pequeno lançamento de esgoto. Não conseguiam resolver. Tinham de contratar a NASA, tinham de chamar as tropas da OTAN para resolver aquele cocozinho que saía de lá e que sujava tudo. Amigo, a nova empresa entrou, em 2 semanas o problema foi sanado. Então, sabe, Alexandre, desde a pequena coisa, tá? Um pequeno vazamento, até grandes problemas, a falta de saneamento em grandes comunidades, eu tenho uma grande expectativa, que eu tenho até mantido contato, tenho contato direto com essas novas empresas, de reverter esse quadro histórico de descaso de delinquência ambiental. E gostaria de lembrar que essa situação chegou ao cúmulo no Rio Guandu. O Rio Guandu, o que ele faz? Ele abastece a região metropolitana, 6, 7 milhões de moradores. E desde 1999, 23 anos, eu denuncio o lançamento de esgoto doméstico industrial no ponto de captação da estação de tratamento de água do Guandu. Aquilo é uma estação de tratamento de água. Me levou lá, inclusive, uma vez. Inclusive, eu fiquei impressionado com o que a gente a gente foi de helicóptero. Foi de helicóptero, aí conseguiu descer ali, e era realmente assim, inclusive o cheiro, né? O cheiro muito forte. Cheiro de podre. Você tem o Rio Guandu, que é o rio que é desviado, né, do Paraíba do Sul, para abastecer a região metropolitana do Rio de Janeiro. São cerca de 2 milhões de pessoas, se não me engano, abastecidas pela estação do Guandu. E ali você tem um outro afluente, que agora mesmo são 3 rios. O nome. É o Ipiranga, o Poços e o Queimados. São 3 valas de esgoto junto do ponto de captação. Que chega aquela água preta, que dá a impressão, você olhando assim, parece até ser uma coisa meio pastosa, né? E isso daí vai para ser tratado. Mas vê bem, aquilo é uma estação de tratamento de água, não é uma estação de tratamento de esgoto. Isso, 23 anos denunciando. Aí teve a primeira crise da Geosmina. A turma, o que é a Geosmina? Bom, a Geosmina era o menor das minhas preocupações, porque pelo menos você sente o gosto e o cheiro. E aquilo que a gente não sente o cheiro e o gosto? Passou 1 ano, não fizeram nada praticamente, aí tivemos a segunda crise da Geosmina. Agora parece que estão fazendo alguma coisa, não sei exatamente o quê. Então você vê que para a água que abastece a região metropolitana, o descaso foi dessa magnitude, você imagina para as lagoas, para a Baía de Guanabara. Agora, isso tem uma fonte, é o descaso da sociedade. Eu lembro que, inclusive, a partir dessa nossa visita lá, eu falei, poxa, a gente já faz reuso de esgoto para água potável sem saber, né? Você imagina, é esgoto industrial, amigo. Esgoto industrial, como é que aquela estação de tratamento de água vai fazer milagre? Ela faz milagre. Porque é o seguinte, se estação de tratamento de água é a mesma coisa que estação de tratamento de esgoto, então a gente pode pegar a água lá da Alegria, da Estação da Alegria, pô. Entendeu? Então, é uma situação, é uma mediocridade de como se gerenciava os recursos hídricos nessa cidade, nessa região. E é por isso que nós estamos do jeito que estamos. Lembrando aqui, eu coloquei, enquanto você estava falando, a mensagem da Gabriela Vertulli, também, da Comissão de Defesa do Meio Ambiente da LERJ, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Gente, quem está acompanhando, muito obrigado. Se quiser mandar pergunta, fica à vontade, comentário também. E peço para que se inscreva no canal, ative o sininho, para que esse bate-papo e outros que a gente faz toda semana aqui possam chegar a mais gente. Moscatelli, a gente falou de Olimpíada, falou dessa oportunidade que foi perdida para a gente recuperar
no caso, a área de Jacarepaguá, né, da Baixada de Jacarepaguá, onde está a Barra da Tijuca, né? Lembrando que o principal parque olímpico ficava na Barra da Tijuca, mais de 50% das competições realizadas ali. As margens da lagoa fizeram um trabalho lá para tentar até mascarar o cheiro. Agora, 2016 já passou, né? Já tem quase 6 anos da Olimpíada, 5 anos e meio. A gente ainda tem uma oportunidade de ver essas lagoas, e a Baía de Guanabara também, limpas? A grande oportunidade está associada com as concessionárias que adquiriram o direito durante X anos da relação de saneamento e fornecimento de água. Então, existem contratos onde são estabelecidos prazos para recuperação, seja do sistema lagunar, seja da qualidade ambiental da Baía de Guanabara. Infelizmente, enquanto esteve nas mãos do poder público, né, a coisa não funcionou. Tá? A gente sabe das centenas de milhões de reais. Nós temos estações de tratamento que foram construídas megalomaníacas. A Estação da Alegria, na Península do Caju, tem, no máximo, de muita boa vontade, 50% do equipamento funcionando, e sabe-se lá como. O restante, tudo abandonado. Né? Aqui na Baixada de Jacarepaguá, se você fizer uma vistoria nas elevatórias, é um verdadeiro desespero. Então, não havia gestão. O objetivo principal era arrecadar. Né? E quem pagava pela péssima gestão, pela péssima qualidade do serviço quando existia, foi o ambiente e a qualidade de vida. Então, nos próximos, não estou aqui para fazer marketing nem propaganda de X, Y ou Z, vamos esperar os próximos 3 anos, 4, 5 anos. Né? Para quem esperou 30, 40 anos, muita gente satisfeitíssima pelo serviço, né? Visto que muitas vezes a minha posição era questionada, que eu era a favor da suposta privatização, eu, na verdade, sou a favor de receber o serviço pelo qual eu estou pagando. Né? Senão é estelionato. Né? Agora, você pagar caro por um serviço, não receber, né? Ver a qualidade ambiental da sua cidade indo para o ralo, mortandade de peixe para tudo que é canto, e ainda bater palma, aí não dá. Eu não tenho relação nenhuma política e tampouco econômica com XYZ, então eu reclamo pelo serviço que não foi prestado. Agora, com as novas empresas, a expectativa é ver o resultado prático. Então, muitos têm os contratos, têm os cronogramas, e como o futuro a Deus pertence, aos críticos é aguardar e fiscalizar, e ver se esse novo modelo de gestão dos recursos hídricos envolvendo empresas privadas vai ser melhor ou pior da empresa estatal que gerenciava do jeito que lidava na telha esses recursos. O futuro está aí. Vamos esperar e vamos cobrar. Moscatelli, a gente teve aqui no Rio de Janeiro uma experiência de estação de tratamento de rio, que basicamente é uma estação de tratamento de esgoto colocada na foz do rio para evitar que aquele esgoto que é todo despejado ali acabe atingindo, no caso, as lagoas da Barra da Tijuca, a Baía de Guanabara, né? ou corpos hídricos maiores, lagoas, ou até chegando direto ao mar. Como é que você avalia essa experiência? E algumas delas já nem estão funcionando direito mais, né? Mas como é que você avalia essa experiência? Se a gente deveria investir nisso? Porque causou uma grande polêmica, né? Muita gente falou assim, poxa, você vai deixar o esgoto, você vai admitir que não consegue coletar o esgoto, tratar o esgoto, que joga no rio, e aí pelo menos você vai dar um tapa ali naquele rio para deixá-lo um pouquinho menos poluído. Qual é a sua avaliação desse tipo de estratégia? Olha só, cara, isso aqui é uma guerra. Tá? É a guerra da falta de gestão, de uma cultura voltada para usar até acabar, para faturar alto. Isso tudo é dinheiro. E interesses políticos. Tá? Isso é uma guerra. Né? Onde quem está perdendo de goleada, quem é? É a natureza, é o meio ambiente. Isso é fato. Tá? Muito bem. Dentro de uma estratégia onde você tem um organismo que está
completamente depauperado, e aí eu estou falando, o organismo qual é? É a baía, é a lagoa, a receptora, os rios. Você tem que ter uma estratégia de curto, médio e longo prazo. O longo prazo, o que é? Ordenar o uso do solo, política habitacional e saneamento universalizado. Esse é o objetivo, utópico ou não, mas esse é o objetivo lá na frente, daqui a 30 anos, daqui a 25 anos. Só que se eu esperar 25, 30 anos para pensa na Baía de Guanabara, no sistema lagunar, já era, amigo. Não é que a Bahia como um todo irá morrer, não, mas pedaços gigantescos, eu estou falando de 5, 10 milhões de metros quadrados, tá? De Bahia vão embora. Vão assoreando, vão acumulando lixo, vai embora. As lagoas é a mesma coisa. Vou colocar uma imagem aqui, que não é da Baía de Guanabara, se não me engano, essa é da Baixada do Jacarepaguá. Isso daí é da Baía de Sepetiba. Tá? Da Baía de Sepetiba, desculpa. Que segue o mesmo padrão de degradação, crescimento urbano desordenado, falta de saneamento universal. É o mesmo filme. Mas é isso que você está falando, né? A água vai ocupando um espaço cada vez menor ali, e vai degradando, vamos dizer, acabando com a biodiversidade associada aos manguezais, associada às baías, às lagoas. Então, numa estratégia de curto prazo, você precisaria, de alguma forma, de uma hora para outra, você não vai transformar aquele valão de esgoto num rio novamente. Então, qual é a estratégia? Pelo menos na minha cabeça. Você criar um tratamento na foz desses rios que recebe esgoto e, pelo menos, o que sai de lá não vai sair esgoto, vai sair água tratada. E na medida em que você for instalando saneamento, você for ordenando o uso do solo, você vai colocando essa unidade de tratamento de rio mais para cima do rio, mais para cima da foz. Então, essa seria uma estratégia. Agora, se a UTR não é... A UTR, para ela funcionar, ela precisa de produtos químicos. Né? Você tem a unidade de tratamento de rio, né? Só para quem não conhece. Isso, unidade de tratamento de rio, a UTR. Então, é a mesma coisa que você ter uma Lamborghini e não ter gasolina para colocar. Pô, amigo, sem gasolina o negócio não é. Então, a UTR, sem os insumos químicos, ela não vai funcionar e o resultado vai ser nenhum. Então, agora, saiu muito caro, é muito cara a UTR, a manutenção. Bom, olha só, a sociedade tem que entender que nós temos de pagar um preço pela nossa omissão criminosa. Porque, veja bem, o Tortoriello, se eu vejo um crime ambiental sendo cometido e não denuncio, eu sou participante desse crime ambiental. Então, no sistema lagunar, na Baía de Guanabara, na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Baía de Ilha Grande, eu nunca fui cúmplice de delinquência ambiental. Agora, o que a gente precisa entender é que, para resgatar esse passivo ambiental, vai ter que se gastar dinheiro. É a mesma coisa que aquela pessoa que, repito, fazendo o paralelo, levou uma vida desregrada, está obesa mórbida. Cara, o cara vai ter de entrar numa clínica, vai gastar dinheiro para resgatar a saúde que foi perdida por anos de descaso com a própria saúde. No nosso caso, o descaso foi com o meio ambiente. Bom, no início, quando eu estava me apresentando, né, eu fiz literalmente milhares de entrevistas ao longo da minha carreira e talvez centenas seja exagero, mas dezenas foram com o Moscatelli. E, assim, ele tem algumas frases marcantes e uma que me marcou muito e eu não esqueço até hoje. Acho que foi numa das primeiras entrevistas que eu fiz contigo. Você falou que tinha muita gente vivendo na Idade Média. Eu falei, mas por quê? Porque as pessoas vivem nas mesmas condições, né, de quem vivia na Idade Média e não tinha esgoto. Eu queria te perguntar uma... Bom, pode comentar, depois eu complemento. Não, é uma coisa assim que sempre me traz um verdadeiro, assim, você fica meio... É patético. A minha família toda é italiana, eu passei minha infância em Roma, né?
e depois de muitos anos eu voltei lá, e onde mataram Júlio César, né, que eu acho que é Praça Argentina hoje, né, chamada Praça Argentina, em Roma, no centro de Roma, você tinha um departamento de saneamento. Amigo, há 2.000 anos atrás, era a cloaca máxima. Né? É claro que vamos dizer, a tecnologia era canalizar o esgoto e jogar no rio. Tá? Mas os caras já tinham essa preocupação há 2.000 anos atrás. E aí você vê uma cidade como o Rio de Janeiro, que sediou eventos megalomaníacos, bilhões só para os Jogos Olímpicos, 40 bilhões de dinheiro público e privado, que se gastou só no Maracanã para a Copa do Mundo, aquela dos 7-1, R$ 1 bilhão. Cara, essa cidade deve estar com todos os problemas resolvidos. Para você estar torrando dinheiro, né, em obras megalomaníacas, como, por exemplo, tem prefeitos aí que gastaram R$ 1 bilhão numa outra cidade da música. Pô, cara, a gente deve estar com muito dinheiro sobrando. A gente não tem mais problema de saneamento, a gente não tem mais problema de nada para você estar investindo nesses equipamentos. Então, veja bem, o que eu vejo claramente é que não é falta de dinheiro, não é falta de cérebro. Nós temos universidades a dar com pau, especialista de tudo nessa cidade. É falta de prioridade. E o meio ambiente não é prioridade cultural da cidade. Não é uma prioridade, não digo nem, eu acho que não é só da cidade, é do país. Como nós temos muito, nós não damos o valor necessário, né, para toda essa qualidade de vida gerada pela biodiversidade que nós temos nesse país. Portanto, continua derrubando. Derrubamos cidades inteiras por mês na Amazônia, derrubamos cidades inteiras no Cerrado, continuamos derrubando Mata Atlântica, continuamos contaminando os rios. Por quê? Porque delinquentes ambientais estão faturando alto, literalmente associados de uma maneira ou de outra com interesses políticos. E a sociedade assiste o circo pegando fogo e muitas vezes traz gasolina. Aí, amigo, é uma decisão cultural de uma sociedade. Agora, continuando nessa questão do saneamento básico, né? A gente está falando basicamente de saúde da natureza, dos organismos, sejam plantas, sejam animais. Aliás, até botar algumas imagens aqui também bonitas que você enviou para a gente. Bom, você está... Sua voz desapareceu. Foi. Vamos lá, eu queria colocar a imagem enquanto a gente estava falando, mas aí não deu certo, então tudo bem. Mas uma coisa que me chama muita atenção é que a gente tem vários movimentos políticos que são importantes, de direitos, de inclusão de minorias, que são importantíssimos. Mas, na minha visão, particularmente, a gente se esquece de um que é fundamental, que deveria estar ali no topo, que é o direito a saneamento básico. A gente está falando da saúde do meio ambiente, mas saneamento básico é a saúde das pessoas, né? Existem várias pesquisas que mostram que a cada real, dólar, ou euro que você investe em saneamento básico, você vai ter 3 de volta. Então, quer dizer, é uma coisa que, inclusive, dá retorno financeiro para os governos que investem nisso. E eu acho que é um direito humano básico, fundamental, só que não é encarado dessa forma pelos governantes e nem pelas pessoas de uma maneira geral. Você consegue entender o porquê disso? Cara, você primeiro tem um aspecto de natureza cultural. Eu considero que o Brasil continua, em pleno século XXI, pensando e interagindo com o ambiente como uma colônia de exploração, que é basicamente usar até acabar, tá? Se gerar algum recurso, extermínio, tá? E tem um aspecto de natureza de péssima qualidade educacional, tá? Quando a gente conseguir produzir cidadãos e cidadãs que entendam
que aquilo que está escrito na Constituição, que está escrito nas leis, tem que ser cumprido pela classe política, pelos gestores públicos, que o judiciário julgue de fato a omissão do executivo, que o legislativo pense mais na sociedade do que propriamente nas suas prioridades. Quando nós tivermos essa massa crítica gerada por uma educação de boa qualidade, as coisas mudam. Só que, para você gerar essa massa crítica, amigo, você vai ter de gerar uma geração, 2 gerações com educação de boa qualidade. Porque, senão, amigo, você não sai desse atoleiro. E aí, pessoas como eu são adjetivadas como herói, como coisas até, vamos dizer, positivas. Mas que, olha só, o Tortoriello, cara, eu sou apenas um biólogo que não gosto de ser passado para trás. Tá? Eu não gosto de ser feito de otário, de palhaço. Tá? Então, quando morria peixe e as autoridades diziam que era frente fria, eu digo aqui o Brasil é incrível. A vítima de ontem é o réu de amanhã. Ou seja, morria peixe por causa da natureza. Ela era bombardeada pelo esgoto, os responsáveis ficavam quietos, intocáveis, e quem levava a culpa era a natureza, e a sociedade aceitava. Então, é perfeito, a situação é perfeita. Todo mundo conivente com aquela situação, e a turma dizia, inclusive, não tem jeito, sempre vai morrer peixe na lagoa. Bom, 32 anos depois, você vê o resultado. Não precisa morrer peixe. E, repito, a Lagoa Rodrigo de Freitas mostra literalmente um norte para outros ecossistemas degradados. Agora, para que esse resgate desses ecossistemas, Baía de Guanabara, Baía de Sepetiba, Sistema Lagunar, seja uma coisa consolidada, não vai depender só de recurso público e privado, da boa gestão desses recursos. Depende da cobrança da sociedade. Se não houver cobrança da sociedade, não adianta, não funciona aqui, nem na Alemanha, nem na Dinamarca. Tem que haver cobrança da sociedade. Se não houver, infelizmente, a coisa vai continuar a meia bomba. Agora, eu queria terminar com uma mensagem um pouco mais positiva, de otimismo, porque, obviamente, a gente está falando de um caso que deu certo, deu resultados, né? São animais que voltaram, vegetações que reocuparam espaço, a água que está mais limpa. Você acha que isso, então, pode ser replicado na Baixada do Jacarepaguá, nas lagoas da Barra da Tijuca e em outras tantas lagoas, tantas áreas de mangue e desse encontro? O mangue, para quem não sabe, né, é um berçário de vida marinha. Se o mangue não vai bem, ele compromete toda a cadeia alimentar, todo o resto do ambiente, né? Então, você acha que isso pode servir de exemplo e ajudar na recuperação de outras áreas? Quando eu estou meio deprimido, quando eu vou em áreas degradadas, né, onde eu sei que a delinquência deita e rola, eu, quando volto para a Lagoa Rodrigo de Freitas, encontro a capivara, encontro o caranguejo marinheiro, o socozinho, e até as pessoas que parabenizam pelo serviço. A amiga capivara aí se deliciando. Desculpa, eu coloquei a capivara. Eu tentei de novo colocar a capivara, mas aí, enquanto eu colocava a capivara, saiu o seu som. Vamos lá. Não, então, mas tudo bem. Capivara, eu não vou mais colocar a imagem aqui. Eu não sei o que está acontecendo. Não, é uma incompatibilidade. Mas, de qualquer forma, o que a gente precisa ter claro é o seguinte: todo esse quadro de degradação não é por acaso. É um produto de décadas de má gestão, onde só se objetivava lucro, arrecadação e ganhos políticos. Muito bem. Ultrapassamos todos os limites da irresponsabilidade, tanto do ponto de vista ambiental, quanto da água que abastece as pessoas. Ultrapassamos. Muito bem.
Agora vivemos um outro momento onde você vai ter empresas privadas que têm a responsabilidade, têm contratos, têm uma série de pré-requisitos para mudar essa situação nos próximos 5, 10, 15 anos. Se vão ou não mudar, eu não tenho bola de cristal, eu tenho forte expectativa positiva em relação a isso, porque pior do que estava não fica, a não ser que cobrasse pelo serviço não prestado e cobrasse mais caro, porque pior, não sei mais como. Então, não acredito que isso vai acontecer, eu acredito na melhora progressiva dos serviços, da universalização do serviço de saneamento, a melhora dos serviços de saneamento e o abastecimento de água com água de qualidade. Acredito nisso. Agora, entre acreditar e acontecer, os próximos 3, 4, 5 anos vão nos responder. Agora, para que isso aconteça, não adianta o consumidor, o eleitor, ficar sentado olhando a gente esbravejar, denunciar e brigar. A sociedade tem que se mobilizar. Se não houver mobilização da sociedade, se não houvesse a mobilização da sociedade em 2001 e 2002, na Lagoa Rodrigo de Freitas, com os abraços organizados, eu tenho certeza que as autoridades envolvidas, direta ou indiretamente, naquele genocídio de peixe da Lagoa Rodrigo de Freitas, não teriam se mexido da forma que se mexeram. Então, a sociedade tem a faca e o queijo na mão. Esse resultado aí fora não dá para terceirizar só para a classe política. Nós elegemos essa turma, eleição após eleição. Se nós aprendermos a eleger pessoas com propostas de fato associadas com as demandas da sociedade e cobrar dessas pessoas, a coisa vai andar. Se a gente continuar batendo palma, não recebendo e achando graça, vamos continuar nos afundando em lixo e esgoto. A decisão é nossa. Isso é muito claro para mim. Tá legal. Muito obrigado, Mário Moscatelli, biólogo, ele que não gosta muito desse tipo de adjetivo, mas é um guerreiro aí na luta pela preservação do meio ambiente aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado mesmo. Se quiser deixar mais alguma mensagem. Não, basicamente é isso. A gente precisa tomar vergonha na cara, como cidadão, como contribuinte, e simplesmente cobrar por aquilo que a gente paga. Né? A gente não está pedindo favor, não. A gente só precisa exigir aquilo que está na lei. Da mesma forma que nós pagamos IPTU, IPVA, imposto de renda, né? Tudo que a gente paga, a gente tem que ter algum retorno. E já passou da hora de ter esse retorno. Legal. Obrigado, Moscatelli. Lembrando que, para quem está no Instagram, é @Moscatelli, com 2 L's e I, Mangue, tudo junto, Moscatelli Mangue. Então, segue lá o Moscatelli. Minha conta no Instagram está ali também, Ale Tortoriello. Tortoriello é com 2 L's no final, LLO. Muito obrigado, Moscatelli. Muito obrigado a você que acompanhou a gente até agora. E lembrando que o Entrevista de Especialista volta na quarta-feira que vem. Na quarta-feira que vem, a gente vai falar sobre Ucrânia e Rússia, a tensão que está acontecendo ali na Europa, né? A fronteira da Rússia com a Europa Ocidental, a Ucrânia, que já foi parte da União Soviética, foi parte, inclusive, está ali no coração da história do Império Russo. Quem viu a série Vikings na Netflix sabe disso. E a gente vai conversar com o professor Kai Michael Kenkel, que ele tem um nome difícil, mas ele fala muito bem português, é um alemão radicado aqui no Brasil, sabe tudo de conflitos internacionais, vice-coordenador do programa de Relações Internacionais, mestrado em Relações Internacionais da PUC-Rio, foi meu professor lá no primeiro semestre do mestrado, excelente cara. Então, se você quiser entender mais essa questão, Bolsonaro vai para a Rússia na semana que vem, vai se encontrar com Putin, presidente russo, né? E aí, nesse meio do caminho aí, tem essa questão que está movimentando milhares e milhares de tropas, tanto da Rússia quanto da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos, e a tensão na região está cada vez maior. Então, a gente vai falar sobre esse assunto
na quarta-feira, 2h30 da tarde, de novo, então, mais uma entrevista de especialista. Muito obrigado pela sua presença. Lembrando, se você gostou da entrevista, se inscreve no canal, se já não fez isso até agora. Se já se inscreveu, mas não ativou o sininho, ativa o sininho. Assim que a gente tiver uma nova entrevista, você vai receber a notificação. Comenta, curte, compartilhe, para que essas entrevistas, esses bate-papos possam chegar a mais gente. Tá legal? Muito obrigado. Então, até semana que vem, na quarta-feira, às 2h30 da tarde.